A gente conversando aqui com você, percebe o quanto você conhece do Vasco, da política do Vasco, do clube em geral, conhece quem está no comando, entende ali da SAF. Aparentemente é uma pessoa que... Aparentemente não, certamente, uma pessoa bem esclarecida, bem inteligente. E na política do Vasco tem um papel importante. Cara, explica ao pessoal por que você não conseguiu entrar na presidência. Você entrou. A gente acompanhou, todo mundo acompanhou. E o porquê, cara? Você não emendando só corroborando, a gente quer saber, pô, fala do golpe. Então, é isso aí. Eu fui a última... Eu não queria usar esse termo, mas obrigado, cara. Obrigado. Eu digo assim, eu fui a última vítima, né? E do Vasco também associativo, né? A última vítima do processo político amador do Vasco, né? Aquilo que aconteceu lá em 2017, 2018, né? Na eleição de 2017, foi o último suspiro desse modelo, né? Eu sempre falo isso, o Vasco ali acabou, né? Porque ali realmente você rompeu com toda a possibilidade da política do Vasco se resolver por si, né? Naquela eleição, o Eurico... E eu falei isso no documentário, o Eurico perdeu a chance. Cara, uma chance assim... Nós conversamos sobre isso, porque a gente conversava pessoalmente, né? O Eurico perdeu a chance ali de ser o grande promotor, embaixador, como é que eu vou dizer? O grande líder do processo de renovação do Vasco. Entendeu? E aí que eu falo da grandeza, né? E assim, e quando a gente fala, pô, a política é feita de gestos gigantes, de gestos grandes. E por pessoas grandes, né? Não pessoas pequenas e mesquinhas, né? Então, assim, quando você vê um grande movimento acontecendo, você pode ter certeza que por trás daquilo tem grandes pessoas. Porque grandes pessoas pensam grande, né? E pequenas pessoas pensam pequeno, entendeu? E ali, por exemplo, vou dar um exemplo claro, entre dois pensamentos. Vou dar um exemplo aqui, o que eu chamo de grande e o que eu chamo de pequeno, né? Por exemplo, naquela eleição de 2017, nós ganhamos a eleição na Assembleia Geral. Portanto, fomos os eleitos pelo sócio, pela massa. Eu como presidente, como candidato. Eu fui eleito pela massa, né? Minha chapa e eu era o candidato pela chapa. Quando eu vou para o Conselho Deliberativo, naquele momento que eu vou para o Conselho Deliberativo, o que acontece ali? Você tem uma ratificação pura e simples do que aconteceu na Assembleia Geral. Quer dizer, essa era a ideia, o conceitual daquilo ali. Que é o modus operandi. Né? Exatamente. Então o Conselho vai lá e ratifica o desejo do sócio. Né? Quando você rompe com isso, você destrói toda a capacidade do clube, da política do clube, né? Organicamente, se resolver, porque gera uma ruptura tão forte, que foi o que aconteceu, que simplesmente você deixou... é como se você tivesse um jogo de xadrez, jogando sei lá, 1 mês e meio jogando jogo de xadrez, que às vezes acontece, né? E o cara vai, pum, chuta o jogo e fala, cara, como é que bota isso no lugar agora? Cara, começa de novo, porque você não vai conseguir botar isso de novo no lugar. Foi mais ou menos o que o Eurico fez. E aí entra os dois exemplos que eu quero dar de grandeza, né? Naquele momento da eleição do Conselho Deliberativo, o que eu fiz? Eu já sabia que ia ter esse tipo de problema, eu já estava sabendo do movimento, claro. E o que nós fizemos? O Campelo, recentemente, ele foi num podcast e ele falou que o que ele fez foi normal, que aquilo era legal. Eu vi isso também. Aí era legal, mas era imoral, é isso? Depende muito da moral de cada um. Quer dizer, o cara falar que aquilo é normal, quer dizer, aí você tira pelo caráter da pessoa. Porque assim, você pergunta pra qualquer vascaíno, nenhum vascaíno vai dizer que aquilo é normal. Nenhum vai dizer. E em 120 e tantos anos de clube, né, naquele momento, 120 anos de clube, isso nunca tinha acontecido na história do clube. Na história de centenária do Vasco, isso não aconteceu. E não vai acontecer de novo. Foi a primeira e última vez. Então não é normal, pô. Então, óbvio que não é normal. Óbvio que não é normal. Então, falar isso ele é contrariar a história do clube. Ele quis dizer que a legislação do clube... Não, eu vou chegar lá. Mas eu sei o que ele quer dizer. O que acontece é o seguinte, mas só dando um exemplo da diferença de grandeza. O que eu fiz ali? Eu liguei pro Calçada, presidente Antônio Soares Calçada, o maior presidente da história do clube. Era vivo mais ainda? Vitorioso, vivo ainda, 92 anos. Era vivo ainda? Não, vivo ainda. Conversei com ele ao telefone, fui ao seu encontro, disse, presidente, preciso da sua ajuda. Ele falou, o que é? Aí encontrei para ele o que estava acontecendo. Preciso que o senhor seja vice-candidato na minha chapa, no Conselho Deliberativo. E ele falou, mas por quê? Eu expliquei o que estava acontecendo. Disse, olha, é importante que o vascaíno entenda que a tradição, que o respeito ao Vasco está desse lado aqui.
E tem uma outra galera do lado de lá, que tá vendo outra coisa que não o Vasco. Ele na hora entendeu. Falou que precisa mudar, o Vasco tem que mudar. A hora é a sua. O Vasco tem que renovar, você chegou a sua hora. Eu sou seu candidato. 92 anos, foi de cadeira de rodas para essa eleição. Às 8 e tal da noite, saiu de lá quase 2 horas da manhã do conselho. Porque queria ficar até o final. Não deixaram, queria ficar até a apuração final. Entendeu? E o segundo vice foi o Nelson Sendas, filho do Arthur Sendas, um dos maiores nomes da história política do Vasco recente. Né? Então, minha chapa, eu tenho essa honra da minha história de ter tido na minha chapa como candidato a presidente do clube, na minha chapa como presidente, como vice-candidato, como meu primeiro vice, o maior presidente da história do Vasco, Antônio Soares Calçada, e o Nelson Sendas como segundo vice. Isso está na história do clube. E o que aconteceu ali foi que, e aí eu vou entrar nessa ponta que você falou da questão do estatuto, né? Conversei com o Eurico, né, naquele momento, e disse, olha, vamos fazer qualquer coisa que queira que você fazer, qualquer acordo que a gente tem que fazer, a gente faz depois disso. A gente senta e conversa depois disso, né? Agora a hora é de a gente evoluir, o clube precisa sair desse buraco. Ou seja, a gente já tem uma eleição feita, já tem um presidente que foi eleito pela Assembleia Geral. Tem que seguir esse caminho, né? E aí eles fizeram um acordo de aprovação das contas do Eurico, que era o que ele queria fazer, que era o que ele queria que fosse feito. Que nós poderíamos ter feito. Sem nenhum problema, de que depois iríamos retificar essas contas no ano fiscal seguinte, como algo normal. Ou seja, você tem até o 30 de abril do ano seguinte, do ano posterior à aprovação de uma conta, a retificação antes da publicação do balanço seguinte. Sim. A legislação permite isso. Não poderia ser retificado depois sem um ato político disso. Né? Então ele teria o ganho político dele e a gente resolveria o problema real do clube. Né? E ele preferiu o outro caminho, que era o caminho eu não digo nem de imoralidade, porque eu sempre falo assim, moral é uma coisa e moral é outra, né? Então você tem claro, imoral é uma coisa e moral é outra. Quando é amoral, você não sabe o que é. É amórfico, né? Não tem forma. Né? Então essa questão de 2018, ela não foi imoral, ela foi amoral. Né? Ela é completamente fora de qualquer coisa que possa pensar como racional e como razoável, né? Do ponto de vista de respeito a uma instituição centenária. Né? É rasgar o desejo do sócio. É simplesmente ignorar o que o sócio quis. Né? O que a maioria quis. E o que o mercado inteiro entendeu. Eu recebi ligações de quase todos os presidentes do Brasil, de clubes de futebol, parabenizando. Né? Então, olha a imagem que fica do Vasco da Gama nesse cenário. Né? Eu recebi ligação de quase todos os clubes da Série A, me parabenizando pela vitória. De clubes do exterior, eu recebi, porque eu estava fazendo algumas parcerias, de clubes do exterior me ligando, me parabenizando pela vitória na eleição. Né? Porque saiu na Fox News, saiu tudo quanto foi lugar, isso, na imprensa inteira, ESPN, todo mundo deu isso, né? Globo. Você deu entrevista. Dei entrevista e você, e tal. Inclusive, falou pra gente ali que teve que fazer um contato explicando que não era mais o presidente. Pois é, exatamente. Tava... Então aquilo já era uma realidade no mercado mundial. Então a gente já estava com isso já como um dado fato. Quando você passa por uma situação como aquela, o que se passa de imagem do Vasco, e é esse cuidado que nós temos que ter agora, nesse momento, e por isso que eu falei da importância da gente ter um cuidado enorme com esse processo da SAF, é porque o nosso histórico já não é bom. Né? E o mercado olha, não pensa que o mercado não olha. Você não pensa que o mercado, o patrocinador, não está olhando, pô, peraí. O presidente do clube está falando uma coisa, a SAF outra, os caras estão brigando. Eu vou me meter nesse rolo, já conhecendo o Vasco, como é que o Vasco é? Porra, tô fora. Não vou entrar nisso. Então é um cenário que a gente passa para o mercado muito negativo. Então a nossa preocupação tem que ser a de manter o clube mais estável possível, porque o nosso histórico é muito ruim. Quando você olha as últimas eleições do Vasco, todas foram judicializadas. Todas. De 2006 para cá, todas foram judicializadas. O Roberto só assumiu com a justiça. Né? O Jorge Salgado estava presidente no mandato até o final, com uma liminar. Presidente do Vasco. O último presidente. O Campelo também, com uma liminar que foi dada para mim, inclusive, não para ele. Ele foi presidente da minha liminar. Como é que foi a tua relação com o Campelo depois? É diferente. Isso é normal? Não é normal, né? Como é que foi a tua relação com o Campelo depois? Uma relação estéril, né? Uma relação protocolar. Vocês né? chegaram a se falar? Não falo, boa tarde, boa noite, tudo bem, sou educado. Como muita gente achou que no dia da eleição, no Conselho Deliberativo, ele foi eleito, e aí eu fui em direção a ele, e muita gente que achou que ia dar uma porrada nele, né? Que ia dar um soco nele, né? E eu fui lá, cumprimentei ele. E aí eu saí para falar do lado de fora, a imprensa toda
querendo falar e perguntaram por que eu cumprimentei o Campelo. Eu falei, eu não estou cumprimentando o Campelo. Eu não fui cumprimentar o Alexandre Campelo. Eu fui cumprimentar o presidente do Clube de Regata Vasco da Gama. É muito diferente. O Campelo, o Vasco está acima desse processo. E essa falta de visão da institucionalidade, do respeito à instituição, é que nos colocou onde a gente ficou. Ô Júlio, te conhecendo como eu te conheço há muitos anos, e você é sujeito sério, vê que não fala palavrão, quase não fala palavrão, tua postura correta, né, político, legal. Você teve uma atitude legal que, pô, quando todo mundo esperava que você fosse dar uma porrada no cara, você foi lá e cumprimentou. Porra, engoliu teu ego, tua dor, puto, foi lá e cumprimentou, parabéns por ter notado. Agora vem cá, só tem nós três aqui. Tu ficou puto ou não ficou puto? Não, puto eu tô até hoje, porra. Essa aqueles passos ali foram não, quantas vezes tu xingou ele? Essa é aquela coisa de você perder quando você perde um parente, você perde um ente querido, entendeu? Você nunca esquece, você nunca deixa de sentir, né? Aquele fatídico dia ali, né, de 2018, né? Eu nunca vou esquecer, né? Ele nunca deixar de ser uma dor para mim, né? Por várias razões. Primeiro porque eu saí da sede da Lagoa consolando vários vascaínos que estavam chorando lá de fora. Que eu nem conhecia, cara. Torcedor que estava ali me abraçando, chorando, e eu me segurando para não chorar. A primeira coisa foi isso, né? Então a dor de ver a instituição que eu amo, o clube que eu amo do meu coração, viver uma situação de falência institucional. E te apunhalando, né? Que foi aquela situação. Segundo, a dor pessoal, né? Da frustração, né? De saber do potencial que nós estávamos ali construindo, acordo com marca esportiva fortíssima, que só queria um clube no Brasil. Hoje tem só o clube no Brasil, diga de passagem, que estava conversando com a gente naquele momento. Um atleta que naquela época era um grande nome mundial, vazou para todo mundo, que foi o Eto'o, que vazou no mundo inteiro. Tive uma reunião com ele em Paris, né, naquele momento. Viria, né? Viria, eu, Deco, o Eto'o, tive uma reunião lá em Paris. E uma parceria com grandes clubes internacionais. Então, quando você olha isso, fala, porra, que nós podíamos entregar para naquele momento, e tinha um... Sabe como você olha assim no mundo do negócio, né? Você fala que o americano chama de timing, né? Que eu falo do momento, né? Existe um momento ótimo para alguma coisa acontecer, né? No negócio isso acontece muito bem. Você fala, porra, aqui era a hora de fazer isso. Ali eu tinha que ter assinado. Ali eu tinha que ter vendido. Né? Às vezes, quando tu vai vender uma ação, porra, sair de um investimento, você fala, puta, tinha que ter saído dali. Porque dali para frente eu caí. Né? Outro dia eu vendi. Deu uma cagada, não foi nada, não que são bom, não, mas eu tenho algumas aplicações em criptomoeda, eu vendi. O cara foi uma sorte, porque caiu e despencou. Então, aquele era o momento, né, de fazer aquela venda, né? Então, assim, é a mesma coisa funcionando no negócio. Aquele era o momento de transformação que a gente tinha no Vasco. Era uma união da torcida, do vascaíno, de modo geral, com a gente ali, muito forte. Né? Dos ídolos, de todo mundo junto, querendo uma transformação do Vasco. Aí eu não estou falando só do Edmundo, Pedrinho e Felipe, que era quem estava comigo, não. Então, de todos eles em geral. Né? Depois daquilo, essa força motriz ela se dispersou. Ela deixou de existir. Né? Então, o que você vê hoje no clube, o Vascaíno ele se desnorteou. Ele perdeu esse horizonte do que tira de transformação, entendeu? Então, acho que isso não é por mim. Não estou falando que eu era super-homem, ia desembanhar a espada, o He-Man. Não era isso, não. Era que o conjunto ali era muito favorável. Entendeu? Todos estavam muito direcionados a fazer a transformação acontecer. Por isso que o timing era perfeito naquele momento. Quando a gente perde aquele timing, vem o Campelo, que foi uma grande barriga, né? Ou seja, foi uma grande anestesia no desejo do vascaíno como representante, né? Daquela brochada, né? E depois vem o Jorge, que não respondeu à altura, né? Então, você tem depois daquele ápice duas situações de muita baixa na representatividade do vascaíno, né?